Olá, boa noite pela terceira vez. Será que agora eu consigo não ser vencida pela tecnologia? Vamos ver. Bom, boa noite a todos. Eu vou iniciar novamente do começo, que é para não ter falhas na previsibilidade aqui. Eu sou Juliana Carlos, eu sou autista e mãe de autistas. Desde já eu peço um pouco de paciência porque eu tenho que seguir a minha programação aqui para poder conseguir falar com vocês de uma maneira que todo mundo me entenda. Vocês entendem. Então eu vou me apresentar, vou começar me apresentando. Meu nome é Juliana Carlos, como eu já disse. Eu sou divulgadora científica e sou educadora inclusiva. E eu sou diretora da ASAS devagar. Eu sou diretora da ASAS Inclusão e Acessibilidade, que é uma empresa de impacto social formada só por mulheres neurodivergentes. E o objetivo da ASAS é trazer inclusão e acessibilidade para o mercado de trabalho, tanto através da educação junto às empresas, quanto a preparação da pessoa autista para entrar no mercado de trabalho. E aí, nesse mês de setembro, no Setembro Amarelo, a gente iniciou um grupo de acolhimento e de apoio à pessoa autista adulta, com o objetivo de criar redes entre os autistas adultos. E aí, só um minuto que eu vou dar entrada na nossa convidada. Gabriela, já aceitei sua participação. Vamos ver aqui. Entrar ao vivo. Olá, Gabriela, boa noite. Finalmente. Oi, pessoal, consegui. boa noite. Agora deu certo. No final dá certo. A gente se atrapalha, mas dá certo. A tecnologia não ia me vencer, eu não ia deixar. A gente vence pela teimosia e persistência. Alguns diriam que rigidez cognitiva, diriam, mas... Então, uma forma neuroafirmativa de dizer persistência, não necessariamente uma rigidez, mas busca por solução. Maravilhoso. Deixa eu te falar, eu iniciei a apresentação novamente, que é para a gente ter o vídeo que vai ficar gravado depois do início ao fim certinho, né? Eu estava concluindo a apresentação do ASAS, e aí eu ia iniciar comentando por que a gente escolheu fazer esse tema de camuflagem social nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, né? Foi uma demanda que surgiu no nosso grupo de WhatsApp, e a gente tem reuniões quinzenais, né? São reuniões entre pessoas autistas adultos, e uma das curiosidades, das dúvidas, foi essa relacionada à camuflagem social, né? Existem muitas questões relacionadas à camuflagem social que geram muito sofrimento, muitas dúvidas, muita desestabilização na pessoa autista depois que ela tem um diagnóstico na vida adulta. E aí a primeira pessoa que me ocorreu foi você, porque você foi assim uma chave importante que eu virei depois do diagnóstico, né? Porque eu fui fazer um curso seu falando sobre espectrar consciente, e isso me deu muitas direções, né? Muito direcionamento, porque a gente recebe o diagnóstico, passou a vida inteira se comportando de uma determinada maneira, descobre que esse comportamento pode ter sido camuflagem, pode ter sido uma tentativa de adaptação, e a partir daí, né? Como é que a gente se comporta? E aí eu queria fazer uma introdução que leva em consideração um artigo, assim, eu cheguei até a falar já com a Gabriela, que eu fiquei muito... É um artigo que eu li, pesquisando sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão da preservação da vida em pessoas autistas, a incidência de atentados contra a própria vida em pessoas autistas, e eu fiquei muito chocada com os números que eles encontraram, né? A quantidade de pessoas que têm ideação suicida ou que, de fato, atentaram contra a própria vida, eu vou abrir até aqui o textinho que eu já deixei preparado, e aí eu pensei em trazer esse artigo por esses dois motivos. Primeiro, que ele foi
eu achei muito legal que eles fizeram os experimentos para saber sobre os riscos de suicídio em pessoas autistas, eles combinaram com grupos de pessoas autistas. Então, eles tiveram a informação a partir da perspectiva da pessoa autista também, né? Não foram só os cientistas que imaginando. E segundo que nesse artigo, ele avalia não só o risco aumentado dos autistas, né, em atentar contra a própria vida, mas ele também analisa quais aspectos dentro do autismo que podem ser ainda mais prejudiciais. E aí, um dos resultados é que ele chega no grupo, 72% dos autistas, eles apresentaram risco de suicídio. 72% é um número absurdo, é acima da normalidade. E um dos fatores agravantes que eles colocam, que eles entrevistaram as pessoas e foi citado como um agravante, foi visto, né, como um agravante, foi a camuflagem social. Os autistas que mais camuflavam foram os que corriam mais, tinham mais risco de atentar, sofriam mais, né? Eles tinham maior sofrimento emocional, tinham mais dificuldades em aceitar, tinham maior sentimento de inadequação. Então, é muito importante, assim, é uma questão fundamental, assim, eu acho, quando a gente fala de preservar a vida da pessoa autista, sabe? E aí eu já comecei falando, mas eu esqueci de apresentar, gente. Eu queria apresentar a Gabriela Neuber, ela vou ler, já aviso, é autista, neuropsicóloga, mestra em neurociência e comportamento. Como eu falei, ela tem um Instagram, @espectrandoconsciente, oferece cursos, né, para pessoas autistas, voltados justamente a essa questão, né, da identidade autista. Falei certo? Falei errado? Sim, não, é isso mesmo. Começou com eu não ando conseguindo falar o nome mais, gente. Espectrando Consciente. E agora a gente. Eu mantenho o Espectrando, mas existe agora a comunidade OBA, que é a Oposição Brasileira ao Adestramento Humano. Então somos parceiros, né? Acabou que o Espectrando é o meu perfil do coração, perfil profissional e do coração aqui, mas a atuação. Então, convido o pessoal a conhecer a comunidade OBA, tem o site, e aí os cursos têm sido oferecidos via comunidade OBA. E a ideia é a gente sempre trabalhar a autenticidade autística, né? Então, o Espectrando Consciente, ele vem disso. Quanto mais eu entender o meu funcionamento autista, mais consciente eu vou estar disso e vou me permitir ser mais autisticamente autêntica, né? Então, a ideia é essa. É isso. Aí eu estruturei, assim, tentei estruturar como um estilo de perguntas e respostas, até para a gente focar mais nos assuntos, né? E algumas perguntas, elas foram um feedback lá do nosso grupo, foram algumas dúvidas que aconteceram lá. E aí, partir desse ponto, né, de que a camuflagem ela é uma fonte de sofrimento e é uma questão de busca de identidade, dessa identidade da pessoa autista. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer partindo do princípio que a camuflagem social, ela é a estratégia pela qual a pessoa esconde as suas características indesejadas ou ela imita as características desejadas, a pergunta é: só autistas usam camuflagem social? Então, excelente pergunta. Não só autistas vivenciam esse fenômeno, né, de camuflagem social. A gente pode pensar na camuflagem como que se estuda na psicologia os mecanismos de defesa. É um fenômeno, é uma capacidade inerente ao ser humano. E evolutivamente, nós desenvolvemos recursos neuronais, circuitos neuronais específicos para cópia de comportamento. Isso é estratégico, é para sobrevivência. Então, acho que um ponto muito interessante de esclarecer aqui já é que camuflagem por si só, ela não é boa e nem ruim.
ela é uma habilidade, é uma capacidade inerente, não é só ao ser humano, né? Há muitas espécies, não vou falar nem só aos mamíferos, e pessoas com diversas características, podemos pensar em pessoas com diversas neurodivergências ou com outros diagnósticos muito estigmatizados de saúde mental, ou com outras características diversas. Aí a gente pode pensar na interseccionalidade entre raça, gênero, questões físicas, né, como obesidade, por exemplo, diversas interseccionalidades aí, onde você não se sentir pertencente, onde você tiver a necessidade de pertencer, você pode utilizar, criar estratégias de camuflagem para fazer parte e ser aceito. A função da camuflagem é evitar exclusão, evitar rejeição. Isso não acontece só no autismo. Então, o que a gente tem hoje? É muito interessante ver muitas coisas que a gente começou a estudar e aprofundar no autismo, como, por exemplo, o fenômeno camuflagem social, começa a ser estudado por outras neurodivergências também. Se você for acompanhar grupos... Opa! Alguém caiu? Não, eu acho que é alguma coisa no vizinho que caiu aí. Se você for pensar em comunidades só de pessoas com TDAH, eles vão começar a estudar isso e falar sobre isso também, ou altas habilidades, superdotação, pessoas com dislexia. Então, qualquer coisa, como nós vivemos numa sociedade normativa, que busca um padrão de normalidade, tudo que fugir daquele padrão vai ser considerado ruim pela sociedade. E pela necessidade de inclusão, de adequação e de pertencimento, a gente vai utilizar esses mecanismos. E aí não é só... eu não sei se eu já vou adiantar alguma coisa, mas me pareceu bem interessante já falar aqui dessa conceituação da camuflagem, que a função dela é evitar exclusão e rejeição, e ela pode acontecer por diferentes vias ou mecanismos, né? Pode ser você assimilar um comportamento consciente ou inconscientemente, porque a gente tem recursos neuronais específicos para cópia de comportamento. E aí vem é um mito do autismo, né? Que o autista não copia comportamento. Na infância, pode parecer e transparecer que o autista não copia comportamento, mas como o autismo é um atraso no do desenvolvimento, não significa que a gente não vá aprender aquele comportamento ou copiar aquele comportamento. Só que ele vai acontecer em momentos diferentes do desenvolvimento e não naqueles marcos padrões do neurodesenvolvimento. Então, porque é uma coisa muito comum nos diagnósticos de criança, né? Não copiar comportamento. Só que com o tempo, a criança ela vai percebendo como os outros se comportam e num mecanismo muito natural, ela vai assimilando comportamentos de forma consciente ou inconsciente. Pode ser, então, uma assimilação, uma compensação. O que é a compensação? Por exemplo, eu sou uma pessoa disléxica, eu não consigo, não tenho uma escrita muito boa, muitos erros diversos. Então, se eu tiver que mostrar algum texto para alguém ler, eu jamais vou fazer isso. Eu não tenho coragem de fazer isso. Então, eu vou compensar esse meu déficit de alguma forma. Sei lá, ou pensando no autismo aqui. Deixa eu ir me aquecendo aqui, gente.
TDAH às vezes também ataca. A compensação. Você tem um déficit, então, para que não achem ruim do meu déficit, para que não falem, ai, gente, é muito ruim, né, conversar com a Gabriela, porque ela se perde, às vezes, quando ela está falando, eu vou compensar essa minha dificuldade ou esse meu déficit com outras características, podendo ser o humor, podendo ser outras habilidades, como é muito comum alguns autistas com altas habilidades, superdotação, intensificarem muito o lado das competências para compensar os déficits. Como se eu pudesse ter crédito depois. Quando eu fizer cagadinha, quando eu pisar na bola, porque vai acontecer, eu tenho crédito de algo que eu faço muito bem, então você vai me querer por perto por uma coisa ou outra, né? E tem o terceiro que eu acabei de esquecer, daqui a pouco eu lembro de novo, né? Que é a assimilação. Compensação, deve ter alguma coisa a ver com ocultar as suas características indesejadas, Não, não daqui sei. a pouquinho eu lembro, gente. Vamos lá, Enfim, pronto. Então, momento. assim, não é só a pessoa autista, né? Qualquer ser humano camufla. O que acontece no autismo é que esse fenômeno passou a ser estudado no, no autismo em função do impacto que ele gera na vida do autista. Né? Então, qual a diferença de um mecanismo de camuflagem ou mecanismos de defesa diversos do neurotípico para o autista? É porque o autista ele vai viver isso praticamente 24 horas por dia, todos os dias da semana e do ano, porque a camuflagem, ela inclusive vai acontecer dentro de casa, o tempo inteiro. O cálculo social, eu não estou sendo o meu eu autêntico, eu não sei a expressão do meu corpo autista. Então, o impacto disso é uma exaustão profunda. E aí passou a ser estudado no autismo em função do impacto na saúde, saúde física, saúde mental, que também é saúde física, que significa um prejuízo ou o cérebro ali está funcionando de outras formas. Enfim, então não acontece só no autismo, não. Mas tem sido estudado muito no autismo. Eu penso também assim que, assim, tirando pela minha experiência pessoal, né, essa questão que você falou é um processo que acontece o tempo todo. É porque não é automático, nas pessoas típicas, é um processo automático, você vê e copiar o comportamento, ou é mais fácil, a gente precisa gastar energia para notar o comportamento, eu não sei. Me parece, para mim, todas as etapas do processo de camuflagem, desde perceber qual é o comportamento adequado, ou tentar copiar esse comportamento, tudo gasta uma quantidade de energia assim que depois de uma situação em que eu precisei fazer, me adaptar, eu fico exausta. Sim, você fica exausta, porque você vai precisar ser o que você não é. Você vai usar recursos cognitivos, motores, sensoriais, tudo, para ser algo que você não é. Lembrei do terceiro fator. É porque a gente chama de mask no inglês, né? Que é o mascaramento. Então, os 3 fatores do mascaramento são assimilação, qual é o outro? Compensação e a camuflagem. Então, assimilação, eu vou dar um exemplo de assimilação que pode ser, vou dar um exemplo inconsciente. Uma vez eu estava no aeroporto, foi um pouco depois do meu diagnóstico de autismo, e aí eu já tinha estudado sobre camuflagem. Eu estava me sentindo, eu estava indo em direção para o portão de embarque, sempre me sinto muito exposta e vulnerável socialmente, né? O que não é uma característica autística, mas é em função das consequências dos traumas sociais do autismo. Então, um pensamento de autorreferência muito grande. Então, quando eu estou andando em público, fica como se as pessoas estivessem pensando, né? Olha como aquela menina anda desengonçado. Olha como ela é esquisita. Olha como ela está desconfortável. Nossa, é visível o tanto que ela está vulnerável. Então,
estava extremamente tensa e angustiada nessa vivência. E eu estava com uma bolsa. Eu não uso bolsas. E esse dia eu precisei levar o computador, então estava usando uma bolsa pendurada aqui debaixo do braço. Estava me sentindo super desengonçada e inadequada. E aí nisso passa uma moça rapidinho andando por mim, na minha leitura, super elegante, de salto alto, puxando uma mala muito bem vestida e a bolsa pendurada aqui no braço, na dobrinha aqui do cotovelo. Ela passou por mim imediatamente, não foi um ato pensado. Ela passou por mim, eu olhei aquilo, já desci a minha bolsa para cá. Isso foi uma cópia de comportamento. Isso foi assimilação de um comportamento. E assim que eu tive esse ato, caiu a ficha na hora. Eu falei, caraca, olha eu camuflando. Aquilo ali foi um ato inconsciente, mas que na minha leitura, ao ver aquela pessoa, ela parecia segura e confortável, e eu adotei aquela postura. E assim que eu adoto aquela postura, eu me senti protegida e confortável, porque na minha leitura, no meu julgamento, ela era elegante e estava confortável e protegida. Então, agora isso acalmou meu pensamento de autorreferência, de inadequação, e aí eu tinha uma referência positiva. Eu não sei o que estavam pensando sobre ela, mas era a minha referência. Então, a camuflagem, já colocando um componente aqui, o mascaramento, né? Uma coisa muito importante dele é que ele não é só negativo, ele é muito benéfico também. Em muitas situações, quando a gente não tem repertório próprio e que a gente se sente extremamente vulnerável, se eu tiver a possibilidade ou a capacidade de assimilar, mascarar esse comportamento ou compensar, isso pode me trazer menos desconforto, mas vai exercer esforço cognitivo. E aí eu falo que o autista está sempre... Aqui nós estamos falando de autismo, né? A gente está sempre negociando dentro da gente que tipo de desconforto que eu estou disposta a bancar o preço. Eu estou disposta a bancar inadequada, ou estou disposta a pagar o preço de um esforço cognitivo que eu sei que depois vai me gerar uma exaustão, mas que nesse momento me traz uma sensação de proteção, pertencimento e adequação. Então, a importância dessa conversa aqui, Ju, e do pós-diagnóstico, entender o processo de camuflagem no pós-diagnóstico, é entender que as estratégias de mascaramento que eu desenvolvi a minha vida inteira, a partir do momento que eu tenho consciência que esse fenômeno acontece, se eu puder utilizá-lo de forma consciente, sabendo que vai ter um preço, mas eu sei agora a consequência do preço, eu estou escolhendo que preço que eu quero pagar, ou que eu posso pagar, porque a sociedade não vai mudar, os preconceitos vão existir, os riscos vão existir, só que agora, conhecendo cada vez mais o meu funcionamento, eu posso fazer escolhas mais assertivas e adequadas para mim. E quando a gente utiliza um mascaramento, que é uma estratégia que eu aprendi, é uma habilidade que eu aprendi, e ela me traz um conforto numa determinada situação, por que não utilizá-la quando eu sentir que ela é bem-vinda? A diferença agora do pós-diagnóstico e antes do diagnóstico é que eu não sabia que isso gerava exaustão, eu não sabia que as pessoas não viviam isso. Muitas estratégias não eram conscientes e aí a gente vivencia aquele personagem ou aquele papel, mas depois sai se sentindo um fracasso, falsa, um impostor e etc. Mas agora eu sei o porquê que eu faço isso. Eu sei que eu não sou uma impostora, eu sei que o personagem é a roupa que eu estou utilizando para me comunicar com aquele contexto que eu estou. Eu sei que vai me trazer uma exaustão, mas eu estou topando. Mas se eu não topar o desconforto,
eu vou precisar tomar uma decisão antes na minha autenticidade, que é, vou ou não vou no tal do evento? Eu vou ou não vou socializar? Eu vou ou não vou fazer isso? Se eu decidir que, cara, zero disposição para mascarar hoje, nem vou. Eu estou no meu empoderamento, na minha autenticidade, nem vou mais. Então, isso é assimilação. E a assimilação, ela pode ser... Eu dei o exemplo de uma assimilação inconsciente, né? A gente só faz. Uma assimilação consciente, muitos de nós fizemos isso desde muito cedo, que é a gente vê alguém quando criança, quando adolescente, jovem, idoso, quando a gente for idoso, a gente vai continuar fazendo isso. Assimilação consciente eu vejo um comportamento, eu acho aquele comportamento interessante no meu julgamento, e eu fico observando e observo que quando as pessoas se comportam daquela forma, ela é bem aceita pelo grupo, as pessoas interagem bem com aquele comportamento e eu posso começar a treinar aquele comportamento. Eu assimilei aquele comportamento. Eu tentei aprender a beber chá. Oi? Fui eu tentando aprender a beber chá. Pois eu achava que era um comportamento interessante. E tentei me treinar a beber chá. Agora vou beber assim, agora assado. Mas não é um comportamento que eu não assimilei. Não tive como. E aí esse é o preço. Se você vive num contexto que beber chá é necessário, e você não está empoderado, empoderamento significa autoestima e autoconfiança fortalecidas, você vai fazer coisas que muitas vezes te geram um mal-estar, um desconforto. Uma coisa acho que é a camuflagem, né? Descrever o que é a camuflagem, diferenciando de compensação e assimilação. Então vamos lá, a gente tem o mascaramento, que é o conceito em si, e no mascaramento a gente tem assimilação, que eu acabei de falar, que você copia, consciente ou inconsciente. O que é a camuflagem? Vamos supor, a camuflagem, eu chego num lugar, eu estou extremamente tímida, estou extremamente desconfortável, mas eu não quero que as pessoas percebam que eu estou me sentindo deslocada. Então, o que eu faço? Eu começo a sorrir, eu começo a beber, eu começo a fazer várias coisas e dou uma impressão completamente diferente para os outros. E isso pode ser consciente ou inconsciente. Para autistas com boa capacidade cognitiva, boa capacidade motora, que eu consigo decidir e gerenciar os meus movimentos e expressões faciais, a compensação ela vai ser mais possível. Até uma pergunta depois a gente aprofunda, que é, e outros níveis de suporte vão conseguir mascarar? Depende, porque muito mascaramento depende da nossa habilidade e capacidade motora. E se isso for um prejuízo, né, for um déficit importante da pessoa, ela não vai conseguir fazer isso. Então, o mascaramento, a camuflagem é isso. Eu não deixo transparecer o que eu estou sentindo. Quem me vê fala, nossa, Gabriela é uma pessoa super articulada e não sei o quê. Mesmo antes do meu diagnóstico, eu falava isso, mas essa não é a minha essência. Eu sempre falei isso. Se eu perceber, então, o que é a camuflagem? Eu quero passar despercebido, eu não quero que enxerguem aquilo. Eu não quero que me vejam naquela condição, naquela característica, o que for com um holofote. O mestre, por exemplo. Fala. Seria exatamente a ferramenta do camaleão, né? Ele fica das cores do ambiente. Isso. Ele esconde a própria cor e fica da cor do ambiente. O mascaramento, por exemplo, então, uma camuflagem seria, por exemplo, você se conter para não apresentar uma estereotipia. Entendi. Isso seria uma camuflagem. Ou então, uma coisa que hoje eu sei a meu respeito, né? Que é bem comum na pessoa autista, é a expressão facial congelada, né?
sem muita expressão, não muito expressiva. Eu sei disso, eu sei que a minha expressão é assim. Então, o que foi uma camuflagem que eu criei? Hoje eu dou nome para tudo isso, entendo e sei. Mas eu aprendi, até pela minha profissão, que eu preciso validar o outro e dar repertório e sinalizar coisas para o outro. Então, eu aprendi a fazer caras e bocas e eu posso parecer muito caricata em algumas situações. Isso é um mascaramento, isso é uma camuflagem de uma característica autista. Só que antes eu fazia isso inconsciente. Hoje, tem situações que você vai fazer de forma muito natural, sem pensar. Às vezes você vai fazer de forma pensada. Às vezes está já tão introjetado que se tornou um comportamento seu também. Então as pessoas falam, quem sou eu? Eu sou... Então, aquele personagem não sou eu. Também é você. Porque a forma como você camuflou, aprendeu as suas estratégias de mascaramento, falam sobre você. Você não escolheu os mesmos comportamentos que eu observei em outras pessoas para você copiar. Você escolheu aqueles que do seu contexto, no seu aprendizado, na sua bagagem, foi interpretado por você como bem aceito e tudo mais. Então ele fala sobre você também, né? Uma coisa então do mascaramento às vezes eu estou atendendo e eu me lembro que eu preciso, olha, isso é consciente, isso é cálculo, e eu me lembro que eu preciso fazer expressões, porque senão a pessoa vai, e hoje eu atendo só online. Quantas vezes eu já escutei, Gabi, congelou? Travou aí? Então, acho que o digital, o online, possibilitou muito isso. Mas no consultório, às vezes, no presencial, quando eu atendia presencial, eu percebia que eu estava muito congelada e parada, e eu falava, é hora de eu mexer, é hora de eu mudar de posição. Porque eu precisava... O que o outro vai pensar de mim parada ali, congelada, igual estátua? Mas se for a minha autenticidade, eu não quero mexer. Eu não quero mexer, eu quero ficar uma estátua ali. Então, isso é uma camuflagem. Eu estou camuflando uma característica em função do contexto, né? Enfim, acho que eu dei exemplo de cada um dos três. E aí, respondendo a sua pergunta, às vezes a gente usa de esforço cognitivo, sim. Nossa, é hora de eu piscar. Nossa, outra coisa que eu faço, né? Estou conversando com a pessoa, estou olhando para um olho da pessoa. E eu falo, meu Deus, as pessoas mexem os olhos, eu tenho que olhar para o outro olho da pessoa. Mas se eu olhar para o outro olho, ela vai perceber que eu estou mudando de olho. Aí eu espero a pessoa virar um pouquinho, quando ela olha, eu já estou olhando para o outro olho, como se isso fosse, né? Então, são coisas que são automáticas são automáticas para as pessoas não autistas, mas que o autista, ele aprendeu ele tá hiper consciente o tempo inteiro do seu corpo, do seu movimento, da sua fala, do timbre de voz, de que expressão, de que ideia que ele quer passar para o outro ou causar no outro. O problema é que, de qualquer jeito, não é a nossa autenticidade, não é o nosso ritmo natural, não é do nosso corpo autista em questão de sensorialidade, ritmo motor, de fala, o que quer que seja, e de qualquer jeito ele vai ficar caricato para o outro. Então o outro não sabe falar o que é, mas ele sabe que você é esquisita, você é estranha para ele. Mas tem uma coisa ali que não é natural. Mas não é porque aí vai fazer julgamento. Parece falsa, parece que tá, sei lá, né? O rótulo foi debochado. O meu rótulo era, está debochando, mas nunca era. Não era um erro de camuflagem. Isso. E isso é uma forma que a gente conceitua camuflagem. Conceitua não, avalia camuflagem, que é a discrepância entre o que eu sinto e a minha intenção, de fato, do que o outro percebe
externamente do comportamento. Então, a discrepância entre, você está debochando. Claro que não. E você estava super ali, às vezes, empenhada e objetiva, clara, direta. Essa discrepância a soma disso é o mascaramento. Eu vou até abrir um parênteses para dar um exemplo pessoal que me lembrou exatamente do que você falou, que eu estava na fila da vacina do Covid e esperando a minha vez. E aí comecei a conversar, uma moça na fila conversava demais, e aí começou a conversar comigo, puxar conversa, e eu fui respondendo, batendo papo, coisa que eu não sei fazer é bater papo, fui batendo papo, e em algum momento eu citei que eu morava em outra cidade e me mudei para cá, para essa cidade. Ela, então é por isso, você fala meio diferente, deve ser porque você não é daqui. Aí eu fiquei pensando, deve ser a minha total falta de habilidade em camuflar de maneira apropriada, né? Sim. Sim. E aí eu contei muito no que você falou tem a ver a falha na camuflagem, ser percebido como uma pessoa ou desinteressada, sem emoção, ou debochada, ela tem a ver com aquela questão que você falou das habilidades cognitivas e motoras, porque quando a pessoa é mais destrambelhada que nem eu. Eu sou desajeitada. Então eu quero fazer uma postura elegante, eu não vou conseguir imitar esse comportamento, né? Sim. Então, de qualquer jeito, você é isso que eu chamo de autenticidade autista, que é o empoderamento autista, que de qualquer jeito eu já vou ser julgada mesmo, entendeu? De qualquer jeito eu já vou ser esquisita. Então, esquisita por esquisita, antes um esquisito que me gere menos esforço. Exato. Que é a minha estrambelhação, a minha atrapalhação, a minha... só que para que eu me permita ser estrambelhada, eu preciso estar muito segura e com a minha autoestima e minha autoconfiança muito, muito fortalecida. Porque as pessoas, a Natália colocou aqui, né? Consigo ver o rosto das pessoas, no rosto das pessoas, o julgamento pela minha estranheza ou esquisitice, né? Eu uso para mim a expressão minhas esquisitices. E a gente percebe, a gente aprendeu a ler isso. Mas autistas não sabem ler pistas sociais. Sabe sim, a gente pode demorar. Mas a gente aprende. E isso pode ser aos 40 anos, aos 50 anos, mas se alguém te ensinou e te sistematizou isso dentro da cognição autista de forma que você aprende sim. Tá? Agora, as pessoas com maior nível de suporte, nível 2 e nível 3, o que vai configurar essa necessidade de suporte, na maior parte das vezes, é em função de um déficit na fala, né? A pessoa não tem a fala desenvolvida, mas tem a linguagem não verbal que é riquíssima, só que o neurotípico não sabe ler a linguagem não verbal do autista, e também pela dificuldade psicomotora, né? Da questão da propriocepção, das questões motoras no autismo. E aí essa pessoa ela vai ter mais dificuldade de expressar comportamentos que ela não queria que fossem observados pelos outros. E aí o que acontece sobre os níveis de suporte? Algumas pesquisas elas mostram que o nível de estresse é muito maior no nível 1 de suporte, nível de estresse social, em função de que no nível 1 de suporte tem-se a expectativa da capacidade. Então, o nível 1 de suporte, ele é cobrado como sendo capaz de. O nível 2 e nível 3, em função do capacitismo mesmo, eu já não espero muito daquela pessoa, porque ela não tem muitas capacidades mesmo. Então, ela não é cobrada socialmente em questões produtivas e tudo mais, como o nível 1 de suporte. Eu entendo que o sofrimento de cada nível é diferente. Enquanto o nível
um pode estar muito com um intenso sofrimento em função de não se sentir bom o suficiente, adequado, exausto pelo cálculo social, e por mais que ele se esforce, não é bom o suficiente. O nível 2, o nível 3, dependendo ali da condição, pode ter um sofrimento muito maior em relação a não conseguir se expressar, não ser compreendido nunca, ninguém fazer esforço para entender, as suas necessidades de autorrealização serem completamente desconsideradas a vida toda, serem tratados como criança a vida toda, aí vai o capacitismo, né? Enfim, mas aí tem essa questão do, já que é para ser estranho, eu vou ser estranho do meu jeito, e não estranho tentando agradar os outros. Opa, barulhos, cachorrinhos latindo. Peraí, gente. Tá bom, isso aqui é dar o fim dele. Mas isso até conversa um pouco com uma postagem que a gente fez recentemente, que diz assim, eu sou autista, então eu posso. Eu posso fazer as minhas estereotipias em público. Eu posso abraçar determinadas características que eu tenho, que as pessoas não vão compreender, que vão julgar, e ser autêntico a partir daí, né? Deixa eu ver aqui, a gente já passou por várias perguntas que eu tinha colocado, e foi muito bom. Mas sistematiza elas, porque ela ficou muito bom. Ficou muito bom. Então, primeiro a gente ia comentar sobre a questão de todo mundo usa camuflagem social. Fazendo um resuminho, seria: camuflagem social é uma estratégia evolutiva e é uma competência que a gente desenvolve desde que nasce, né? A capacidade, não só a capacidade de imitar os comportamentos, mas também de se comportar de forma desejada nos grupos sociais, seria isso? Sim, e também falamos um pouco sobre se autistas de níveis... Só ficar claro que é uma estratégia evolutiva em função dela trazer uma sensação de proteção e menos vulnerabilidade, né? Mas ela gera toda a exaustão pelo cálculo social e esforço. Isso. A gente chegou Aí a terceira pergunta é mais ou menos isso que a gente acabou de falar, né? Que os neurotípicos e outras pessoas com outros transtornos também camuflam seus comportamentos, mas que a camuflagem nos autistas ela é pesada por demandar cálculos sociais, por a gente ter o tempo todo que usar habilidades cognitivas que nem sempre a gente tem desenvolvidas, ou habilidades motoras que também são deficitárias, né? Então, por isso que se torna um processo extremamente penoso, né? Sim. E aí, eu achei incrível o que você falou, que é exatamente, ninguém vai pagar o preço que a gente paga, né? E ninguém sabe quanto está custando para a gente fazer aquela camuflagem. Então, usar essa competência de camuflar, de mascarar socialmente, tem que ser uma atitude consciente, né? Que a gente decida, não, vale a pena agora eu usar tais ou tais características, ou estratégias de mascaramento. Eu sei que eu vou pagar isso, eu sei que eu vou ficar cansado, eu sei que pode não ser a melhor representação, pode ser mal interpretada, mas você está entrando nisso de forma consciente, está tomando uma decisão consciente de usar a sua habilidade quando você necessita, quando você decide, né? E aí, passando para a próxima pergunta, seria quais alternativas a pessoa autista tem ao mascaramento? E aí eu acho que tem a ver com isso que você estava falando, né? De assumir o seu espectrar consciente. Mas um dos exemplos principais que eu queria perguntar, né? Seria no ambiente de trabalho, que o ambiente de trabalho ele não dá muitas possibilidades para você... Se, por exemplo, um autista adulto que teve seu diagnóstico tardio, mas que entrou naquela vaga de emprego sem que as pessoas soubessem que ele era uma pessoa autista, sem que ele mesmo soubesse, né? E aí ele camuflou comportamentos, ele mascarou até aquele momento e recebe o diagnóstico. Teria como ele sair do personagem, vamos dizer assim, né? Eu acho que
essa é a questão crucial, assim, para a maioria das pessoas que estão lá no grupo, falam que não conseguem, muitos autistas não conseguem manter um emprego por muito tempo, e eu acho que tem a ver, né, com essas questões. Uhum. Sim, sim. É tudo muito complexo, né? Isso que você falou é muito complexo. Deixa eu tentar organizar aqui também. Quando você recebe o diagnóstico na vida adulta e começa a entender o seu funcionamento sensorial, motor, estilo de comunicação, estilo de cognição, enfim, e vai se empoderando disso, empoderar significa perceber esse fenômeno em mim, saber nomear, saber que o que eu estou fazendo ali não é uma esquisitice, eu não estou inadequada, é uma estereotipia, e qual é a função disso? Ou então, se eu começar com uma sobrecarga e me sentir com um humor alterado, né, irritadiça, não é porque eu sou uma pessoa ruim, é porque eu estou em sobrecarga. E aí, se eu não sei disso, se eu não sei que é uma sobrecarga, eu não sei que decisões tomar para poder me auxiliar naquele momento. Então, para que eu possa construir um espaço seguro, a gente chama de ambiente seguro autista, né? O que eu trabalho com as pessoas a sociedade não vai mudar. Tão cedo isso não vai mudar. Então, a forma que a gente tem é de auxiliar em processo de psicoeducação, de autoconhecimento, para que eu vá construindo o meu ambiente seguro e contando para as pessoas o que é aquilo em mim. Uhum. Isso vai acontecer no trabalho, isso vai acontecer em casa. Mas ser autêntico tem um preço. E autenticidade, muitas vezes, o preço é o rompimento de relações. E se você está num trabalho em que você optou por não abrir o seu diagnóstico, você entrou no emprego, seu diagnóstico veio depois que você entrou no emprego, e você optou por não abrir o seu diagnóstico, para não falar, porque você achou que falar sobre o seu diagnóstico ia te tornar muito mais vulnerável, você iria sofrer preconceitos, e isso é um risco real. Então, pesquisas mostram que é preciso levar em consideração os riscos que você vai correr, sim, e o estado em que você se encontra para poder abrir ou não o seu diagnóstico. Se você considerou que é mais arriscado abrir o seu diagnóstico porque você não está preparada, não tem recursos ainda de comportamento, nomeação, cognição, de regulação para lidar com o que vai vir no pós-diagnóstico, então dá um tempinho aí, você vai precisar trabalhar isso antes de abrir. Mas o problema de não abrir o seu diagnóstico no seu local de trabalho é que você vai ser julgada de acordo com a lente neurotípica. Então, um comportamento que é uma crise nervosa por uma sobrecarga, né, que as pessoas chamam de meltdown, uma crise nervosa por uma sobrecarga sensorial, cognitiva, social, o que for, vai ser lido como comportamento agressivo. Se você já sabe nomear isso, você pode virar para um colega seu e falar, cara, eu estou começando com uma sobrecarga aqui, estou ficando muito em ativação e isso vai me gerando uma irritação. Eu preciso de 15 minutinhos, me cobre aí. Se alguém perguntar, fala que eu estou no banheiro, que eu comecei a passar mal. Então, você vai ajudando as pessoas a entender o seu funcionamento, psicoeducando o seu ambiente. E isso seria a alternativa. Com o tempo, os seus colegas, né, vão começar a perceber que, Gabi, acho que você está começando a entrar em sobrecarga, né? Então, eles mesmos já vão te indicando antes de você mesmo perceber. Só que isso só é possível você psicoeducar o seu ambiente quando você já aprendeu a nomear os seus fenômenos autistas. Você não consegue fazer isso antes. E aí o que eu falo para as pessoas é assim, ó, Ju, falo isso desde o início. Quando a gente recebe
diagnóstico, imagina, nós que recebemos um diagnóstico na vida adulta, nós que éramos e somos os autistas, nós que somos as pessoas autistas, não sabíamos que éramos autistas, não sabíamos lidar ou vivenciar com uma pessoa autista ou como uma pessoa autista. E nós mesmos éramos perpetuadores da cultura normotípica. Quando a gente recebe o diagnóstico e começa a ouvir nas redes sociais e aprender coisas e os nossos direitos, a gente quer ser respeitado. Você tem que me respeitar. Mas nem você sabia que era e como funcionava. As pessoas também precisam de um tempo de assimilação. Então, não é só você receber o diagnóstico, chegar no seu emprego ou chegar na sua faculdade, porque as instituições, vamos ser realistas, gente, as instituições não estão preparadas. Isso é real. Vai exigir muito esforço agora, uma luta, só que uma luta real e consciente, né? Eu vou ter que. A gente vai abrir mata agora para a galerinha, as criancinhas que estão vindo aí, já encontrar um ambiente apropriado, né? Então, a alternativa que a gente tem ao não mascaramento é a autenticidade. Mas a autenticidade vem com autoconhecimento, nomeação dos fenômenos autistas, fortalecimento da autoestima e da autoconfiança e essa psicoeducação que vai se dando nos seus miolinhos. E aí você, quando decidir abrir o diagnóstico, se você decidir abrir o diagnóstico, o benefício de abrir o diagnóstico para um local de trabalho é que, a partir de agora, o que acontecer vai ser lido através da lente do autismo e não por um julgamento de normatização neurotípica. Aí você está legalmente protegida. Se você for mandado embora porque você não conseguiu entregar no prazo. Não, mas eu já tinha falado aqui, ó, eu já tinha falado, mostrado, eu sou autista, já tinha pedido adequações funcionais, já tinha pedido ampliação de horário ou para entrega de prazo, já tinha pedido horário especial, E aí, se não foi feito a adequação depois que eu solicitei, agora a empresa ela é responsável. Sim. Então, é uma coisa muito complexa, porque assim, a alternativa ao mascaramento, ele envolve um processo de educação pessoal, desenvolvimento pessoal e social. Então, é uma coisa que tem que ser coletiva. E a gente está engatinhando. Isso tudo é muito, muito, muito recente. E ainda tem as brigas e divisões na comunidade autista entre pais autistas, pais e mães de crianças autistas, que são outras necessidades, mas que essas crianças vão crescer e vão para o mercado de trabalho, né? Que é a luta dos autistas adultos de hoje, né? Então, é tudo muito complexo. São muitas relações aí que agora que a gente está tentando aprender a lidar, né? No meu trabalho, eu optei por comunicar, por começar aí com o cordão de identificação, exatamente por essa questão que você falou, que era para que as pessoas não esperassem comportamentos de mim que elas esperam de uma pessoa típica, porque eu estava ali com o cordão exatamente para isso, para não ser lida como uma pessoa típica e aí um comportamento pré-crise ser tomado como essa pessoa estável, Enfim, mas só que realmente, para bancar, né, para bancar usar esse cordão, eu tenho que estar disposta a uma outra série de capacitismos que vão acontecer ali no meu relacionamento. E aí é isso que a gente tenta buscar lá no grupo, né, que é um grupo de apoio, justamente para isso, para fornecer esse conhecimento dos que já passaram pelas situações, então a gente pode gerar uma identificação, tentar apresentar soluções e para fornecer um pouco desse empoderamento, né? Você consegue, vocês vão conseguir, eu passei.
eu consegui passar com tal estratégia, você vai desenvolver sua estratégia, assim como desenvolveu suas habilidades, sua competência de camuflagem até hoje, vai conseguir adaptar isso para ser menos penoso para você, né? Eu acho que um cuidado que a gente tem que ter, recentemente eu me deparei, a gente tem que entender assim, ó, não é porque você é autista que você é uma pessoa do bem, né? Ou não é porque você é autista que você já conseguiu adotar uma visão de afirmação da neurodiversidade ou que valide a neurodiversidade. E existe hoje um grande mercado. Então, recentemente, eu me deparei com um curso, né, para desenvolvimento de pessoas autistas, e um dos módulos era como era sobre administrar, não era administrar, mas era para você evitar os comportamentos de camuflagem. Como se a camuflagem por si só fosse negativa. E eu achei aquilo muito perigoso e muito ruim. Porque não é isso. A gente não pode ir para nada, a gente pode ir para 880. Porque a gente tem que entender que o mascaramento, muitas vezes, ele vai ser necessário. Porque ele é inerente do ser humano. E aí a gente começa a falar sobre autismo, sobre autistas. Não, a gente está falando de pessoas. A gente está falando de ser humano. A gente precisa entender o comportamento humano e como é que isso se dá na vivência de pessoas autistas. Mas não era bem esse termo. Eu sei que era um termo muito da cognitivo comportamental, que era para você Desenvolver estratégias. não era desenvolver estratégias, era. Daqui a pouquinho eu lembro, né? As palavras fogem às vezes assim. E o que a gente tem que. Porque senão a pessoa autista, você coloca para ela uma outra normatização, que é como é ser autista. Como você precisa ser autista. E não existe uma forma de você ser autista, porque cada um é diferente. E tem muitas situações que eu vou escolher conscientemente pelo mascaramento, porque eu vou ter uma preguiça cognitiva intensa para certas situações. Vai gastar menos energia, de fato, né? Sim, hoje já está tão desenvolvido a habilidade que hoje eu gasto menos energia utilizando uma estratégia de mascaramento do que a autenticidade em si. Então, eu tenho recursos. Mas eu achei que depois do diagnóstico, os problemas iriam se resolver, né? A vida seria mais fácil. Não, isso é uma expectativa que a gente tem mesmo, mas ela é bem assim, expectativa e realidade, muito diferente. Com o tempo, você vai percebendo que a luta continua, as frustrações continuam, a não autorrealização continua, e aí por isso os riscos, né, de suicídio, acho que a gente já pode falar sobre isso também, mas o camuflar, o mascaramento por si só, gente, ele não é ruim, ele não é só bom e ele não é só ruim. O que a gente precisa, e você vivenciar isso na vida adulta é uma coisa, na adolescência é outra. Então, se a gente for falar de autenticidade autista, na vivência do adolescente, isso vai ter que ser muito bem contextualizado e ele vai ter que se experimentar a função de um profissional, seja num processo de psicoeducação com psicólogo ou algum profissional, algum educador, vai ser conduzir essa pessoa para ela se experimentar, para ela sentir e como ela se sente mais segura, como ela se percebe mais confortável ali. Mas não é, você tem que ser a sua expressão autista de qualquer jeito ou a qualquer custo. Lembrei a expressão. Como controlar o comportamento de camuflagem. Se já tem a palavra controle, já cagou por aí. Vou falar xingamento mesmo, porque já cagou mesmo. Porque aí
já tem a coisa do neuro... Eu não tenho que controlar. Não tenho que controlar nada. Eu posso decidir se aquilo me é mais adequado na minha vivência, no meu contexto, né? Então, acho que promover essas discussões e com clareza ou com bom senso é bem importante, né? Porque senão as pessoas vão, depois do pós-diagnóstico, elas vão para um comportamento de defesa e luta muito tóxico e que também é muito, muito danoso para a saúde mental, né? Sim. É isso. E para o lado oposto também não colabora, não ajuda ninguém, né? Porque Não. vai resultar em ainda mais isolamento, muito provavelmente, Isso. né? Perfeito, isso. Eu vou dar uma lidinha aqui, que alguém botou um comentário. A Érica Coelho, ela comentou que certa vez a diretora chamou ela de bipolar, mas não era isso. E ela não conseguiu manter a máscara por muito tempo. Ela estava no limite de adequação e vivendo sob uma pressão infernal. Sim, sim. É isso que acontece. Muitas vezes o autista ele constrói um personagem, mas ele não consegue manter aquilo por muito tempo. E aí, quando a gente constrói o personagem, a primeira impressão que a pessoa tem de você é aquele personagem, e depois aparecem a sua real necessidade, ou necessidade de suporte, ou característica, ou consequências de sobrecargas. Aí as pessoas falam: nossa, mas você mudou, você não era assim. Então, essa frase que você leu, que ela não conseguiu. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ela não conseguiu. O que você leu? Ela não conseguiu manter. Não conseguiu manter o personagem. A máscara por muito tempo. Essa é a frase da minha vida. Então, quando eu comecei na faculdade, eu estava com 19 anos, isso foi assim. Hoje, então, eu consigo nomear pelo fenômeno, pelos estudos, né, de mascaramento e tudo mais, mas quando eu comecei, eu pensei assim: aqui ninguém me conhece. E eu já estudava, eu lia sobre questões de comportamento humano e mecanismos de defesa e livros de psicologia desde os 15 anos, né? Então, eu já tinha, quando eu li primeira vez sobre... Eu tenho esse livro, era do meu avô, eu tenho esse livro guardado. Quando eu li sobre mecanismos de defesa a primeira vez, e uma frase que ficou marcada é: mecanismos de defesa é uma máscara que você cria, uma persona, então você se apresenta para o mundo daquela forma, mas não é... E aí eu pensei: caramba, então eu posso mostrar o que eu quiser, as pessoas não precisam me ver, porque o meu sonho sempre foi ser invisível. Se eu pudesse ter um superpoder, eu queria ser invisível. Na verdade, eu não queria existir, mas já que se eu for para existir, eu queria ser invisível, passar despercebido. Daí, olha o tom depressivo, né, da conversa. Eu não queria existir. Não queria, não queria. Né? Eu e minhas eternas crises existenciais. Tá, mas aí, então, desde os 15 anos, quando eu saquei isso, eu falei: cara, eu comecei a fazer mascaramento de forma muito consciente. E quando eu entrei, mas não era nesses termos que a gente estuda hoje, né? E aí, quando eu entrei na faculdade, eu pensei: aqui ninguém me conhece. E eu queria mostrar características diferentes da época da escola. E aí eu já cheguei sendo a articular daquela pessoa que, gente, vou fazer a lista de quem quer cópia aqui dos livros, e virei a mediadora, a articulação. Não sustentei esse personagem, assim, na metade do período, metade do semestre, já tinha caído por terra, eu já estava na minha emburração, no meu emburramento, que eu nasci emburrada, já estava isolada, já tinha, sabe? Então, aí, isso sempre esteve presente. Quando eu entrei para a Marinha, aos 30 anos, de novo. Então, eu morava dentro do, vamos chamar, do quartel, né? Para ficar mais... E aí,
Era assim, para os neurotípicos parecia colônia de férias, né? Era 360 alunos e todo mundo interagindo e não sei o quê. Nossa, eu era super descolada. A super descolada. Não durou 2 meses, 3 meses. E como eu morava, a gente fala a bordo, né? Dentro do quartel, eu não sustentava. Então, eu fui me isolando, isolando, isolando. E eu falava, caramba, de novo. Porque você começa a acreditar que você é aquele personagem, mas depois você se frustra porque você não consegue manter ele. E você se coloca em vulnerabilidade. E tinha exatamente o oposto, né, do que Sim. do objetivo da camuflagem. Sim. Mas o problema da camuflagem é justamente isso. Por isso vai levar o que você falou do início, né? A ideações suicidas, e está muito linkado a correlação entre mascaramento e suicídio no autista vai ser muito grande. Porque quando você está sendo o mascaramento, a persona, você não tem satisfação pessoal, porque não é a sua essência. Você está sendo para o social, é uma demanda do social. Só que isso não alimenta e de qualquer jeito você se sente inadequada, porque você sabe no fundo que não é a sua essência e você está se sentindo falsa, você está se sentindo uma impostora e você tem uma insegurança, porque você tem a sensação que a qualquer hora vão descobrir quem você é. E você vai ser pega. Então, você continua na tensão, você continua na ameaça. E toda essa ameaça sem satisfação pessoal. Sem satisfação pessoal. E por isso a camuflagem, ela tem uma correlação muito grande com o suicídio. Porque não basta você ser aceito na sociedade. É você vivenciar a solidão numa multidão, né? Se sentir sozinho na multidão. Porque se você não tiver relações recíprocas, e porque não é recíproco, na camuflagem você está falando, você está conversando do tema que é agradável para o outro. Você está indo a lugares que é agradável para o outro. Você está fazendo coisas que é da necessidade do outro. Você não está se protegendo de sobrecarga social, cognitiva, emocional e sensorial. Você não está. Você se impede, né? Se contém para não falar do seu hiperfoco o tempo todo, do seu assunto de interesse, porque aquilo não é agradável para os outros e você não quer ser rejeitado. Mas aí eu não quero ser rejeitado, só que eu estou pertencendo só metade, porque por mais que eu converse com o outro, quando eu chego em casa, eu não troquei, não teve uma troca real da minha essência, da minha intensidade. E para mim, né? Isso. Isso é não ter reciprocidade. E aí eu continuo sozinha, eu continuo sentindo desconexão, e não tenho. E a reciprocidade, a conexão, a vinculação, ela é essencial para a sobrevivência humana. Aí você pensa, né, o suicídio. Nós somos o nosso corpo, nós somos o ser humano, o ser vivo, é uma máquina de sobrevivência. Tudo em nós é para leitura de percepção de ameaça ou segurança. E o seu corpo reage de forma intensamente diante de qualquer ameaça de morte, de aniquilação. Imagina como esse sistema está funcionando quando maior quando você vai para um sentimento de autoaniquilamento, um comportamento de autoaniquilamento que é contra a sua própria natureza. Significa que você já está num estado de alteração neurofisiológica tão intenso, de desconexão, dissociação, de solidão, de não sentido da vida, e um adoecimento físico mesmo, tá? Que
você está num congelamento, a ameaça é tão extrema, a vida é uma ameaça tão extrema que no congelamento, na dissociação, você está dissociado do seu corpo, você não se importa mais. E aí você só quer dar um fim para aquilo. Ideação suicida é sintoma. Tá? E muitas vezes, assim, é toda uma alteração neurofisiológica. A gente, depois, se quiser fazer uma live só sobre suicídio, a gente conversa, pode agendar aí. Mas quando você não pode contar com o seu social, com o seu ambiente, nós somos seres gregários, nós somos seres sociais. O autista é um ser social, ele precisa de conexão. E ele precisa de conexões recíprocas e autênticas. Todo ser humano, como né? todo ser humano. E se eu não tenho isso e sei que não posso contar com o outro para suprir e auxiliar nas minhas necessidades, e já estou muito fragilizada fisicamente por causa de um burnout, uma depressão ou um adoecimento qualquer, e sei que não tenho energia no meu próprio corpo, não posso contar comigo mesmo, que seria a autoconfiança, e já acho que não vou fazer diferença nenhuma na vida de ninguém, perdi. Assim, ó, o principal marcador para suicídio é desesperança e falta de autoconfiança. Eu não posso contar nem comigo mesmo. Quando eu não posso contar comigo mesmo, aí a probabilidade de suicídio é muito grande. E tem a ver, e a correlação com a camuflagem é em função da exaustão, da não autossatisfação, realização, falta de reciprocidade na vida. Por isso que eu acho importante a gente focar nesse aspecto, né? E na questão do autoconhecimento. Porque quando a gente entende quais os processos que estão envolvidos nessas relações que não são recíprocas, ou então por que a gente está sempre exausto, por que a gente está sempre cansado, que a gente começa a perceber o processo como um todo, né? Por que eu cheguei nesse extremo que é tão antinatural, que é pensar em suicídio? Então, a gente vê o caminho que nos levou até ali e começa a entender como sair, como fazer o caminho agora de uma forma saudável, né? Que é entendendo como é que funciona uma camuflagem, entendendo quando eu posso usar, sabendo quais são os meus sinais de esgotamento, para saber, quando eu chegar nesse ponto, realmente eu não vou poder contar comigo mesmo, eu preciso de suporte. Então, eu acho que o autoconhecimento assim, é uma das ferramentas principais que a gente pode oferecer, ou melhor, a informação para que as pessoas autistas cheguem no autoconhecimento, né? Sobre as nossas perguntas, eu acho que nós concluímos. Uhum. Se você quiser, eu tenho alguns comentários, assim, tem um comentário que eu quero ler, que é da Aline. Acho super interessante os comentários. A Aline vivia ouvindo uma frase: tem que se fingir de gente. Nossa. Eu sempre odiei essa frase, mas agora estou vendo que às vezes fingir de gente é necessário. Sim. Sim. É necessário porque vai proteger a gente em muitos momentos. Não é fazer apologia à normatização, porque assim, se tem uma coisa que eu valorizo, valido, ensino as pessoas é desconstruir. Mas a gente precisa saber que aquilo é um benefício. Então, da mesma forma que eu falo que o autista, ele é uma pessoa, é um poliglota. Ele fala muitas línguas. E foi uma estratégia que a gente adquiriu, foi uma habilidade, uma capacidade que a gente adquiriu. Então, de novo, não é só negativo. O que a gente precisa trabalhar, discutir, falar e orientar pais, professores, profissionais que estão lidando com as crianças que tipo de conteúdo ou de comportamento, de contexto que nós estamos oferecendo para as crianças para fortalecer essa autopercepção autista, do corpo autista, da nomeação, né?
ou se os objetivos de processos de tratamentos ou treinamentos, e por isso a oposição brasileira ao adestramento humano, porque muitas vezes o foco das terapias é fazer a criança parecer menos autista possível, é não apresentar características autistas. E temos abordagens, né, baseadas numa ciência específica, que o que a ciência mostra, né, artigos atuais, pesquisas atuais, com pesquisas participativas são pessoas autistas contribuindo no projeto de pesquisa, no desenho do projeto de pesquisa, desde o início até no final, com pesquisadores que também são autistas, da gente entender o quanto você não permitir o espaço para aquela pessoa vivenciar a sua autenticidade é danoso. É danoso para a saúde mental, para a autopercepção, para o seu autoconceito. Então, qual o sentido da vida se você não pode ser? Qual o sentido da vida se você não pode ser? E o quanto você esforça para ser não é suficiente. E às vezes você já está no seu limite do esforço e não é suficiente. A vida não faz sentido, gente. E aí é um sofrimento muito grande. E isso não é só para nível 1 de suporte, não. A gente precisa pensar no nível 2 e nível 3 o quão frustrante é a vida para essas pessoas, principalmente por não existir um esforço do outro, da sociedade, para entender sua expressão. E muitas vezes essas pessoas provavelmente nem têm estudo sobre suicídio ou tentativa de suicídio com pessoas de nível de suporte mais complexo. Até porque comportamentos de automutilação, e você pode pensar num escalonamento aí, né? Autoagressão, é entendido como comportamento inadequado ou comportamento desafiador do autista. E é combatido. Só que o quanto aquele comportamento de autoagressão, automutilação, já não é um comportamento de desespero e sofrimento, né? Pessoas autistas, nível 1 de suporte, muitas pessoas aqui, de algum modo, já vivenciaram, quando a gente fala automutilação, ou comportamentos autolesivos e autodestrutivos, não precisa ser só bater a cabeça na parede, apesar de que muitos autistas adultos nível 1 de suporte fazem isso. Só que já sabe, somos adultos, já desenvolvemos estratégias e a gente sabe que isso não é aceito e vai ser julgado, não vai ser acolhido. Então a gente faz de forma, no nosso isolamento, dentro de casa e de forma que não vai ficar visível. Se eu for corte, vai fazer em lugares não observáveis e assim vai. Enfim, mas tem comportamento de bebida, comportamento sexual de risco, comportamento alimentar de risco, que é você saber que você não pode comer determinadas coisas e você come e aquilo te inflama, te adoece. Então, existem muitas formas de autoagressão, né? Enfim. Eu lembrei uma coisa que eu queria falar, meio picotada, assim. Existe já que a gente está falando de suicídio aqui, eu queria validar que existe uma diferença, validar e psicoeducar, né, e orientar, que existe uma diferença entre pensamento de morte, desejo de morte e ideação suicida, tá? Então, o pensamento de morte, o desejo de morte poxa, a vida tá muito difícil. Não, gente, podia acabar logo, né? Podia, ser atropelada ali sem ver, morrer sem ver, viu uma bala perdida, resolveu tudo. Então, eu desejo a morte, eu desejo não existir. E isso não é falado.
Como a pessoa autista, aqui falando de autismo, mas claro, isso é inerente ao ser humano. Onde você vivenciar uma inadequação crônica, com estresse crônico, enfim, pensamento de morte ele vai estar presente. E eu falo que é uma negociação diária, criando subterfúgios e negociação interna para falar que a vida vale a pena. Porque viver num mundo neurotípico não é fácil. Já não é fácil nem para o neurotípico. A vida é sobrevivência, é sobre sobrevivência. Para a pessoa autista, isso é mais verdade ainda. Então, o pensamento de morte, ele está lá. É uma negociação diária, mas a gente não expressa isso, a gente não fala sobre isso. E isso não é na vida adulta, não. Se vocês puxarem na memória, muitos de vocês vão perceber o desejo ou da não existência ou de que tudo se encerrasse muito cedo na vida. Crianças cometem suicídio, adolescentes cometem suicídio, idosos cometem suicídio, adultos. Já a ideação suicida é quando eu já começo eu começo a planejar, eu já decidi um método, eu já escolhi qual método que eu vou ter coragem, menos indolor, menos não sei o que, tenho acesso ao método, já sei como eu vou fazer, estou esperando a oportunidade, e está tudo planejado lá. E aí a gente costuma dizer que o suicídio tende a ser um comportamento impulsivo. Ele já está planejado, isso é ideação suicida. Mas por várias razões, eu vou postergando, até que acontece algo e no momento de sobrecarga ou de estresse intenso, eu vou lá e não tenho mais controle inibitório para conter aquilo e executo. Né? Enfim, eu acho que o tema de suicídio, ele por si só dá uma outra conversa à parte, mas eu achei que era importante orientar aqui que o pensamento de morte ele pode estar presente constantemente, cronicamente, e é um exercício constante e exaustivo dentro da gente. E se faltar energia, disposição, saúde física, isso torna a vida mais difícil e sem amparo, sem poder contar com amparo externo e autoconfiança, aí a gente caminha para a probabilidade de suicídio. Entendi. A gente tem uma pergunta não necessariamente relacionada, mas tem a ver com estereotipia e comportamento autolesivo, né? Que seria essa questão do skin picking, Sim. Que é tirando pelinhas, perebas, sei lá, mas... Sim. E tem muitos autistas, né, que tem essa estereotipia. Uhum. Aqui em casa todos temos. Isso é por várias razões. Várias razões. Tá? Porque você precisa entender o comportamento, e aí a gente até pode falar de uma ciência específica, né? A ciência de análise do comportamento aplicada, ela tem suas ferramentas que bem utilizadas trazem colaboração, são contribuição, né? Então, você sistematizar e analisar um comportamento pode ser muito interessante para você entender a funcionalidade daquele comportamento, mas você precisa entender e a própria pessoa saber o que é aquilo para ela, porque a gente não é só comportamento. Comportamento é a ponta do iceberg. Mas, por exemplo, esse comportamento é muito comum em alguns autistas, em especial os hipossensíveis. Em especial os hipossensíveis. Porque você passa a mão ali, você sente o negócio. Você sentiu um negócio, aí você começa a cutucar o negócio. Só que quando você começa a cutucar o negócio, gera sensação, mas não sente dor. É muito difícil um hipersensível ter isso. Nesse processo. Porque quando ele começar a fazer isso e sentir dor, ele vai parar. Ele vai parar.
o passar a mão e sentir. O hipossensível, ele pode precisar de sensações intensas para aquilo. Mas também pode não ter a ver com o perfil da hipossensibilidade. Pode ter a ver com o flow. Eu comecei a passar mão, né, o fluxo. Senti aqui a sensação, a bolinha, começa a tirar a bolinha, cravinho, tal, tal. Depois eu passo a mão, ela tá aqui de novo. Aí eu arranco uma casquinha. Só que a gente sabe que tem autistas que têm os hipossensíveis geralmente chegam em feridas bem importantes, né? Então depende muito, depende do perfil sensorial, depende, pode ser um hiperfoco, pode ser um comportamento repetitivo, e aí teria que ser analisado. A gente não pode falar que isso é uma característica do autista, mas é um comportamento que pode ser observado. A gente pode até relacionar assim como um dos comportamentos que também causa inadequação ou causa... Porque eu, por exemplo, eu sofri muito porque eu fazia skin picking o tempo todo e na minha mão. E aí, isso era não é vaidosa, ela não se cuida, ela não sei o quê. Então, levava um sentimento de inadequação e a partir daí eu comecei a fazer o quê? A unha sempre. Este é o meu comportamento de camuflagem e eu gosto. Hoje em dia a única questão que eu tenho, assim, é esse cuidado. E aí me faz pensar que algumas terapias que são voltadas para eliminar comportamentos, né, para diminuir a ocorrência de alguns comportamentos, elas têm sua aplicação no caso de diminuir a autolesão, né? Sim. Ou de diminuir. Só que, como você falou, isso é a ponta do iceberg, isso não acaba com o que motivou o comportamento. Sim, porque essa motivação do comportamento, ela pode ser, por exemplo, por questões inflamatórias, por questões metabólicas, endócrinas, por alterações biológicas ali, e que afetam, inclusive, o funcionamento cerebral, que é composto de células, neurotransmissores e tudo mais. Então, o comportamento é só a expressão da pessoa autista. É só a expressão, não é o autismo aparecendo ali. E cada um, dependendo do perfil, do contexto, da situação. Então, o que você falou, né? Você passou a fazer a unha e tudo mais, é um masking. Não necessariamente. Pode ter começado como masking, mas de repente eu assimilo aquilo e se torna algo confortável e agradável para mim. E aí eu troquei comportamentos, eu tinha um repertório que era desadaptado. O que é desadaptado? Perceba, é diferente de inadequado. Desadaptado é porque me causa prejuízo orgânico, prejuízo à minha saúde. Então, eu troco um comportamento, um repertório de comportamento desadaptativo para um adaptativo, que é cuidando do meu bem-estar. E aí eu gosto muito de um trabalho desenvolvido na Inglaterra, e aí de 2020, inclusive foi onde eu pensei no Espectrando Consciente, fazer o grupo, que era você ter troca de pessoas autistas para que, se eu te conto uma estereotipia e te mostro uma estereotipia que eu faço, eu vou experimentar, e de repente eu experimento aquilo para mim e acho muito gostoso e satisfatório, e eu posso assimilar aquilo para mim. Então, a assimilação, de novo, ela não é do autismo, ela é inerente ao ser humano. E se eu estou ampliando o meu repertório de comportamentos, eu posso sim utilizar comportamentos adaptativos e sair de desadaptativos. Mas perceba, eu não estou polindo, eu não estou impedindo a essência e a autenticidade autista. Por que eu faço aquilo? Eu posso fazer, então, um comportamento autolesivo como autorregulação.
Eu não tenho que combater o meu estilo de autorregulação. Eu tenho que combater o que está me gerando sobrecarga que eu estou precisando de autorregulação. É diferente, né? As feridinhas, por que está saindo tanta feridinha? Por que quando eu sou picada por um bichinho, inflama e quanto mais eu mexo ali, mais aquilo, né? Tem questões metabólicas, tem questões fisiológicas, tem aumento de liberação de histamina, que deixa vermelho, que coça, e quem tiver predisposição a dermatite. Então, não são questões comportamentais que você vai combater. Você vai combater os alergênicos, um organismo inflamado, com falta de nutrientes, com alto estresse que está gerando baixa de sistema imunológico e não comportamento. Né? E tem hora que você vai aprender comportamentos, porque a gente é uma máquina de aprendizagem. E de repente eu estou aqui mexendo numa argolinha e você me vê fazendo isso daqui o tempo todo e você fala, nossa, parece que tá tão gostoso, Gabriela, fazer aquilo, né? E o dia que eu achar uma argolinha eu posso começar a fazer e de repente, cara, isso ficou gostoso, né? De repente eu já estou fazendo sem perceber. E aquilo tá ótimo e tá tudo certo. Eu aumentei o meu repertório de comportamento, mas respeitando o funcionamento, meu ritmo, minha autenticidade autista, né? É isso. Eu acho que não tem melhor forma de terminar, porque era justamente esse o objetivo. Como é que a gente poderia, já que a camuflagem, ela é um comportamento, ela é um procedimento natural, né, da gente, do ser humano, usar a camuflagem com menos prejuízo é exatamente isso, partir do nosso autoconhecimento e criar um repertório, né? Seja conhecendo outras pessoas autistas ou assimilando novos comportamentos, usando essas ferramentas que a gente tem desde que nasceu, e não só a gente, mas todos os seres humanos e muitas outras espécies, para poder desenvolver essas estratégias de mascaramento de uma forma saudável, né? Que não somente agrade ao outro, para que a gente tenha esse pertencimento, essa inclusão no grupo, mas que também traga para a gente os resultados, né? O efeito emocional, a reciprocidade, né? Perfeito. Essa observação sua aí agora de uma, uma opção, né, para a gente amenizar essa busca de estratégias de sobrevivência é buscar o pertencimento, é buscar grupos de pares, né, pares autistas, fazer parte de grupos. Eu sei que muitos grupos, onde tem ser humano, tem toxicidade, então sempre procure um grupo mediado, né, com boas mediações, porque as pessoas que estão ali não são só autistas, as pessoas que estão ali também têm os seus traumas, têm seus gatilhos e precisam de mediadores, né? Mas a forma da gente. Se você pesquisar sobre, assim, hoje já é um universo, em 5 anos, como cresceu a literatura científica sobre isso. E uma forma de buscar satisfação, autossatisfação e bem-estar social é na comunidade autista, entre os seus pares, ou pessoas com que você se sente mais seguro e confortável. Porque o isolamento do autista, muitas vezes, ele é fruto de uma estratégia de proteção. E de novo, a gente não tem que combater a camuflagem, o mascaramento, a gente tem que combater o ambiente, a situação que está me gerando tanta ameaça e que eu preciso constantemente ser o que eu não sou. E se eu nunca tenho um refresco para isso, é óbvio que isso vai me adoecer. Então, sim, o pertencimento é ter um lugar onde você possa ser de forma autêntica e que alguém olhe para você e você não tenha que justificar, explicar e de você falar assim, galera, tchau, fui.
alguém pode falar, acho que fulano pode ter ido se regular, né? Ou então estava com... Ninguém vai te julgar. Então, quando eu monto grupos, eu sempre falo, aqui você não precisa avisar para sair. Percebeu que está com sobrecarga, desliga a câmera, simplesmente sai, não tem que justificar, não tem que pedir desculpa para. Se o outro achar ruim, já é problema terapêutico do outro. O outro que lute, né, com as questões dele. O que a gente precisa possibilitar, Ju, são espaços para as pessoas se empoderarem, porque nem todo mundo vai ter acesso a processos terapêuticos. É um privilégio, né? É um privilégio. E se você me permitir, então, falando nisso, eu queria fazer uma propaganda e oferecer que é uma forma que eu tenho trabalhar. Até enrolei. Que é eu tenho muita essa coisa, né, de a informação chegar. E recentemente eu fiz uma oficina que é a Autisticamente Autêntica. Está disponível lá na comunidade oba.com.br, oba com H no final. Que é assim. Vou marcar aqui no comentário. Certo. É um preço, é uma forma que a gente viu de colocar um conteúdo de qualidade para que pessoas que não vão ter acesso à terapia poder trabalhar no seu processo de autoconhecimento. E aí, então, na experiência dos últimos 5 anos, o estudo dos últimos 5 anos que eu sei sobre, tá lá nessa oficina, muito intensa, é complexa, é aprofundada, então pode ser para o pós-diagnóstico, se vocês conhecem alguém recente, ou se você já tem o diagnóstico há algum tempo e não teve acesso a um bom acolhimento ou esclarecimento, a oficina pode ser uma contribuição importante se você escolher olhar um pouquinho para isso. Eu recomendo muito, porque eu participei dos seus workshops, assim, foi bem recente, quando eu recebi 1 ano, assim, dentro de 1 ano do meu pós-diagnóstico, eu participei dos seus workshops, então, quem puder entrar lá, eu botei o link aí no comentário da comunidade, pronto, tá aí. Eu coloquei o site aí também, a comunidade oba.com.br. Eu super recomendo. Então, só vou responder aqui, as pessoas perguntaram, o grupo de WhatsApp, ele vai continuar enquanto a gente conseguir levar ele à frente, a gente vai continuar fazendo esse trabalho. A gente continua com reuniões quinzenais, nas quartas e nos sábados. E para vocês para entrar no grupo do WhatsApp, a gente só pede que preencham um formulário, que a gente tenta manter o espaço seguro para autistas. Então, a gente vai ver quem está pedindo para entrar, qual é o background, só para que todos que estão ali vão acabar compartilhando vivências e experiências sensíveis, né, para que isso se mantenha controlado e imediato, né, como você falou. Então, te agradecer demais por ter, mais uma vez, compartilhado com a gente muito conhecimento, muito bom. E obrigada, é isso. Não sei encerrar, gente. Como é que faz? Não precisa justificar, Ju. A comunicação autista é assim, a gente só encerra. Só agradecer, estou sempre à disposição. Comunicação autista. Papum, acabou. Não tem, né? Então, fico à disposição. Sou uma pessoa muito acessível para trocas. Tenho dificuldade em receber mensagens e morro de medo de muita demanda. Então, pode ser que você mande uma mensagem, uma dúvida, pode mandar, mas pode ser que eu não responda de imediato. Pode demorar um tempo, que é o meu delay autista. Eu ia falar, mas eu respondo. O delay autista.
Nós temos, faz a parte. Então tá, muito obrigada. Quem quiser entrar no grupo, o formulário tá no perfil, na bio, tá? É só entrar lá. Ou então me pede pelo direct. Ju, vai ficar gravada, né, a live? O pessoal me perguntou, Tá. Aqui no... Eu não cometeu algum erro aqui no encerramento e fechar e esquecer de salvar. Espero que não, mas depois tem como recuperar. Ô, Vanessa, a Vanessa colocou, um dia a Gabi vai responder. Ah, sim, um dia eu vou responder. Se você, Vanessa, me mandou uma pergunta e já faz anos que você mandou essa pergunta, manda ela de novo. Falar. Vou confessar logo. Eu convidei para a live, já tinha achado que ela não ia participar, porque ela demorou para responder, eu falando, pronto, ela me ignorou. Ai, meu Deus. Pois é. Olha, eu respondi ontem. Ontem eu resolvi entrar no Face. Eu nunca entro no Face. Eu respondi uma pessoa que tinha mandado uma mensagem há 3 anos. E aí eu vou. Aí a pessoa me respondeu. Mas assim, e por muito tempo eu me senti muito mal com isso, né? Falhando com as pessoas. Nossa, o que vai pensar de mim e tal. Mas hoje eu falo, olha, não foi desrespeito, não foi desconsideração. Lamento não ter visto antes, ou passou aqui, deixei para responder depois e se perdeu, mas tô aqui. Tá aí. Tá aí. Insista, uma hora eu respondo. Nem sempre é rejeição, não é mesmo? Às vezes é só o delay autista. Exatamente. Obrigada, Ju. Fico à disposição de vocês. Eu que agradeço, gente. Boa noite. Beijo. Boa noite para todo mundo. Tchau aqui agora. Tchauzinho. Tchau.